Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Mas eu não quero espantar você, então, por favor, se sente. Cris, ajuda a gente aqui, Cris, por favor. Aleluia. Deus é bom. Todo tempo. Glória a Deus. Você está pronto para mais um tempo precioso de aprendizado da palavra? Aleluia. Aleluia. Os sábios, eles crescem em sabedoria. Quantos sabem disso? Aleluia. A Bíblia diz assim: ensina o sábio e ele se fará mais sábio ainda. Quantos sábios temos aqui? Ensina aos sábios e eles se farão mais sábios ainda. Amém? Muito obrigado, vocês são um sucesso e vocês fazem muita falta, viu? Vocês fizeram falta no domingo e na terça-feira também, então não faça falta mais não. Não fica bonito quando eles estão aqui completinho? Glória a Deus, vocês são demais, gente. Aleluia, gente. Ó, gente, eu estou igual o Andrezinho agora, né? Aleluia, gente. Aleluia, nós estamos falando sobre firmeza doutrinária, amém? Estamos aprendendo um pouco sobre a nossa visão, nosso jeito de ser igreja, estamos aprendendo um pouco sobre os valores do nosso ministério, amém? Nós falamos na primeira quinta-feira desse mês, dentro desse tema, firmeza doutrinária, nós ensinamos sobre a integridade da palavra, amém? Quantos estavam aqui na primeira quinta e aprenderam sobre... Bênção para vocês, porque até eu perdi, não foi gravado. Integridade da palavra, eu queria ter pego, mas não foi gravado. Na segunda quinta-feira, quem estava aqui? Está diminuindo, não, diminuiu as mãos, hein? Glória a Deus, nós aprendemos sobre falsa doutrina, amém, irmãos? E na outra terça-feira, quinta-feira, que foi quinta-feira passada, quem estava aqui? Opa, tinha 5 pessoas aqui na quinta passada. Nós aprendemos sobre o nosso jeito de ser igreja, a maneira que nós cremos, nós aprendemos sobre quem somos de verdade, amém, irmãos? Ou seja, a nossa doutrina, amém? E hoje nós vamos falar sobre essa tal firmeza. Diga firmeza. Porque nós estamos falando sobre firmeza doutrinária. O que é doutrina, você já aprendeu o que é falsa doutrina, já aprendeu o que é a nossa doutrina. Na semana que vem eu vou trazer para você a sã doutrina. Amém, irmãos? Nós vamos falar sobre a sã doutrina, aquilo que a Bíblia nos aponta como a sã doutrina, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas nós estamos falando sobre firmeza doutrinária, então é importante nós falarmos sobre firmeza um pouco. Porque firmeza é algo que está faltando um pouco nos dias de hoje. Amém? Você percebe que as coisas de hoje, elas não são tão firmes como as de antigamente. Quantos estão comigo? Não é assim? As coisas estão mais frágeis. Tudo que você vê hoje está mais frágil do que antigamente. Você percebe que antigamente um poste de luz, o carro batia nele, estraçalhava o carro e o poste permanecia de pé. Hoje uma bicicleta batendo num poste é arriscado derrubar o poste. Porque as coisas estão mais frágeis, todas as coisas estão mais frágeis, e não é diferente, irmãos, com os homens, com os seres humanos. Nós estamos mais frágeis. Antigamente, irmãos, as pessoas eram mais fortes, mais rígidas, as pessoas batalhavam mais, faziam mais, em menos tempo, produzia mais e reclamava menos. Hoje em dia as pessoas estão fazendo cada vez menos, reclamando demais. A única coisa que estamos fazendo demais é comendo, né? Às vezes estamos comendo além da conta. Mas, irmãos, é necessário nós buscarmos nas Escrituras, se nós estamos falando sobre firmeza doutrinária, nós estamos falando sobre firmeza na palavra, amém, irmãos? É necessário buscarmos essa firmeza nas Escrituras para que nós não sejamos como o mundo. O mundo está tão frágil, irmãos, eu falo com muita propriedade a respeito de firmeza para você, porque desde o dia em que eu me converti, irmãos, há 18 anos atrás, aproximadamente 18 anos atrás, do dia em que eu me converti, até hoje, não houve um dia sequer de eu olhar para minha esposa e dizer que eu estava desanimado da igreja, desanimado das coisas do Senhor, desmotivado. Mas por que isso, pastor? Não teve nada nessa carreira que desmotivou você, teve várias coisas que tentaram desmotivar. Mas em momento algum nós ficamos com cara de prejuízo, ou fracassados, ou desanimados, desmotivados. Sempre, irmãos, estivemos firmes naquilo que Deus nos chamou para ser. Antes de pastor, antes de diácono, antes de obreiro, antes de qualquer outra coisa,
filho de Deus, servos de Deus. Somos firmes nisso, não paramos com isso até hoje, continuamos firmes. Deus pode nos levar para onde Ele quiser, que nós vamos permanecer firmes. E essa firmeza é necessária, irmãos, principalmente nos dias de hoje, quando muitas coisas tentam distrair você e tentam roubar você, e o mundo todo tentando puxar você para baixo. É necessário você estar firme. Porque quando você não está firme, irmãos, qualquer coisa balança você. A Bíblia nos ensina a respeito de firmeza. Jesus, ele termina a sua grande pregação naquele sermão da montanha. Nós já falamos bastante sobre esse sermão da montanha, né? Falamos que quando ele terminou o sermão, a multidão se maravilhava com a sua doutrina, porque ele falava como quem tem autoridade. Ele sabia o que estava falando, ele estava firme naquilo que ele estava falando. E o que ele falou? Ele falou exatamente aquilo que já foi falado no Velho Testamento. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Existe uma firmeza maior no que eu digo. Se vocês ouviram o que foi dito, eu vou dizer para vocês isso aqui. Existe uma firmeza maior. Então todos se maravilhavam por causa da força do que ele falava. Mas no final dessa pregação, irmãos, Jesus ele traz uma ilustração, uma analogia maravilhosa para nós, trazendo a semelhança de um homem que ouve a palavra e pratica. Aí ele fala que é como uma casa, como um edifício construído sobre uma rocha. Aí ele fala sobre as circunstâncias adversas ou as circunstâncias do mundo que vêm contra aquela casa e não derruba ela. Ou seja, para ter firmeza é necessário colocar alicerce nas coisas. Você está comigo? E depois ele fala da mesma coisa, o que ouve a palavra e não pratica. O que é praticar a palavra, irmãos? É ficar firme naquilo que você já recebeu. Porque às vezes nós estamos tão desejosos por coisas novas que esquecemos de firmar naquilo que nós já recebemos. Quantos aqui já receberam uma boa palavra? Agora eu vou lhe dar uma notícia bem agradável. Se você pegou tudo que você ouviu no primeiro mês de conversão e colocou em prática, você não se desvia mais nunca. Um mês só de conversão. Dentro de um mês ouvindo a palavra, se você colocar em prática o que você ouviu em um mês, você não se desvia mais nunca. Mas estamos sempre desejosos por coisas novas. E isso é um perigo, irmãos. Sabe por que isso é um perigo? Porque isso não vai deixar você firmado em lugar nenhum. Sabe que acabando porque as pessoas não se firmam nem na palavra que deram no altar, diante do Senhor, diante dos homens? As pessoas não têm firmeza na própria palavra delas. As pessoas não têm firmeza naquilo que elas decidiram por estilo de vida mais. Por conta disso, pessoas estão perdidas sem saber qual a sua motivação profissional. Por quê? Porque nem nenhuma carreira profissional ela colocou firmeza. Porque na primeira oportunidade, porque o chefe falou que a maneira de fazer estava errado, porque recebeu uma correção do chefe, a primeira oportunidade pediu as contas. Porque disse consigo mesmo, eu não estou aqui para ser humilhado. Eu estou falando grego ou alguém já ouviu alguma coisa semelhante a isso? Não temos firmeza nas coisas e por conta da não firmeza, a nossa vida, irmãos, tem sido levada pelo vento e a gente precisa tomar cuidado com isso. Amém? Então vamos falar sobre... Vocês estão tudo com cara de conchinha para mim. Vocês estão aí, irmãos? Fica todo mundo assim, será que o pastor está falando de mim? Não é de você não, é para você que eu estou falando. Não é de você, é para você, amém? Você fica com o que a gente fala para você, amém, irmãos? Então vamos lá, firmeza. O que é firmeza? Primo Pobre disse, que é o Google, ele disse que firmeza é a qualidade daquele ou daquilo que é firme. Constância, persistência, fixidez, segurança e estabilidade. Então firmeza é alguma coisa que é firme, é constante, não acaba, não para, não desiste, não desanima, não desmotiva. Estou falando com alguém aqui? Não. Então diga para si mesmo, eu vou ficar firme. Diga para si mesmo, não vou desanimar. Tem certeza? Se você crê naquilo que você está falando? Amém, irmãos? Presta atenção, eu quero ler com você um texto de Salmo capítulo 106, versículo 12, que diz assim: então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Eu vou ler direto na nova tradução da linguagem de hoje. Salmo 106, versículo
12, vai dizer assim: então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a ele. Mas no versículo 13 diz: mas logo esqueceram o que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. O que você percebe aqui, irmãos? Eu percebo que não há firmeza no povo. O povo ouviu a palavra do Senhor, o povo recebeu das promessas, o povo creu naquilo que Deus havia feito. Ei, irmãos, esse povo não é diferente de nós. Esse povo viu o mar se abrir. Esse povo viu o exército inimigo ser engolido pelo mar. Esse povo recebeu a salvação, esse povo saiu do Egito, próspero, endinheirado, rico, cheio de tesouro. Ele viu a glória de Deus, viu a nuvem cobrindo eles, viu o fogo aquecendo eles. Eles se maravilharam com a promessa, mas no versículo 13 diz que logo eles se esqueceram. Sabe, queridos, às vezes nós esquecemos até dos votos matrimoniais. Esquecemos de uma palavra que damos, esquecemos, irmãos, de um cântico como nós cantamos aqui hoje. Enquanto nós estávamos cantando aquela primeira canção, eu estava dando uma volta na retrospectiva da minha vida. E quando diz assim, você acreditou, isso é tudo. Sabe, irmãos, quantos de nós não estávamos desacreditados e Deus acreditou em nós? E quando Deus acreditou em nós, Ele disse, ei, ainda que o mundo inteiro não acredite em você, eu acredito. Eu coloco você para cima, eu puxo você para cima. Quantos de nós já nos empolgamos com essas canções? Mas no meio do caminho nós se esquecemos dessas coisas. Ei, irmãos, Deus nos salvou com tão grande salvação, mas no meio do caminho às vezes nós nos esquecemos. Coloca o Salmo 107 na tela para mim, por favor. Eu quero ler bem rápido. Eu dei um script para ele ali, eu disse, não sei se eu vou correr por isso aí não. E eu já estou saindo já estou passeando. Salmo 107. Passa bem rápido, coloca na RA, por favor. Adriano Rodrigues de Almeida, RA. Eu que escrevi. Vamos lá, vamos passar rápido que eu quero ler rápido, tá bom? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Prossiga. E congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Deixa eu abrir aqui para eu não ficar de costa para o povo. Segura aí, eu estou no versículo 4, tá? Salmo 107. Meu Deus. Verso 4. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou das suas tribulações. Presta atenção que esse estado era o nosso estado antes de conhecermos ao Senhor. Nós aqui estávamos perdidos, nós aqui estávamos nas mãos do inimigo, nós aqui só padecíamos de fome, de sede, sem ter como nos sustentar. Mas a Bíblia diz, então a angústia clamaram ao Senhor. E Deus os livrou das suas tribulações. Versículo 7. Conduziu-os pelo caminho direito para que fossem à cidade em que habitasse. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a faminta. Os que se assentaram nas trevas e na sombra da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra do Senhor e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Irmãos, esse povo é o povo que foi salvo, que se rebelaram contra a palavra do Senhor. Pastor, é possível uma pessoa salva se rebelar contra a palavra do Senhor? Sim, quando você faz aquilo que Ele não quer que você faça. Quando você anda desmotivado, irmãos, se Deus não motiva você, nada pode motivar. Agora repita para si mesmo, grande revelação.
Porque nós estamos esperando que alguma coisa nos motive, tem que ter alguma coisa diferente para nos motivar. Se o culto não virar de cabeça para baixo, se o fogo não descer, se as cadeiras não voar, então não é culto direito. Se Deus não motivar você, irmãos, nada vai motivar. O teto vai abrir, as paredes vão cair, tudo vai acontecer, mas nada vai motivar você. O que deve motivar você sempre é o Senhor, porque quando você se decepcionar com A ou com B, quando você se decepcionar com uma situação, irmãos, 90% dos crentes em trânsito, vou explicar para você o que é crente em trânsito, é aquele que se diz crente, mas não congrega em lugar nenhum. 90% dos crentes em trânsito saíram da igreja porque se decepcionaram com alguém. Você está comigo? Porque se decepcionou com alguém. Aquela igreja não canta as canções que eu gosto de cantar. Não, aquela igreja é diferente. Não, o pastor passou por mim e não deu a paz do Senhor. Não, o diácono daquela igreja gritou com o meu filho. O menino estava fazendo uma bagunça, virando a igreja de cabeça para baixo. Mas o diácono brigou com a criança. Entende isso? 90% das pessoas em trânsito é porque se decepcionaram com alguém. Mas deixa eu falar para você, irmãos. A quem nós servimos? Se nós servimos ao Senhor, não é para nós estarmos bem diante de qualquer situação? Se eu sirvo ao Senhor, algum de vocês consegue me parar? De jeito nenhum. Você está comigo, irmãos? Nós estamos falando de firmeza. Nós estamos falando de firmeza. Amém? Porque estamos falando de firmeza doutrinária. E por sermos firmes naquilo que nós cremos, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, graças a Deus. Devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Por quê? Ainda que ninguém acredite, o Senhor acreditou em mim. Essa é uma verdade, irmãos, que foi estabelecida por Deus, ninguém pode mudar. Deus me escolheu, Deus me chamou, Deus me amou, Deus me chamou de filho, Deus me chamou de amigo, Deus me chamou para perto, Ele deseja estar perto de mim. Então, ainda que o mundo inteiro não acredite, eu acredito, e Deus acreditou em mim, e nós vamos andar juntos. Você está comigo, irmãos? E eu serei crente em qualquer lugar. Amém, irmãos? Aleluia. Isso é uma palavra boa, para nós jamais nos desviarmos dessa palavra. Vamos lá. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Devemos nos apegar às verdades de Deus com firmeza. Hebreus 2:1, você está comigo? Glória a Deus. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Diga mais firmeza. Diga de novo para você se convencer, mais firmeza. Mais firmeza. Aleluia. Não é uma firmeza qualquer, é mais firmeza. Devemos nos apegar com mais firmeza ao quê? As verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Irmãos, estamos passando por um período que qualquer coisa nos faz desviar. E quando eu falo desviar, não é desviar do evangelho, não, é desviar do foco. Porque você pode ser um crente, passar a vida inteira vindo na igreja domingo e ser um crente fraco. Por quê? Porque qualquer coisa desvia você. E aí às vezes usamos coisas como muleta, dizemos que não, tem que tirar o tempo para o Senhor, mas também tem que tirar o tempo para a família, porque aquele que não cuida dos seus negou a fé. Quando fala cuidar dos seus, irmãos, é para você cuidar dos seus, não é para tirar o tempo do Senhor, não. Quando fala cuidar dos seus, é para você tirar dinheiro do seu bolso para abençoar os seus. Quando fala cuidar dos seus, é você abrigar os seus na sua casa. Não é abrir mão das coisas do Senhor, não. Você está equivocado se você está pensando assim. Você está comigo? Nos desviamos às vezes por qualquer motivo, irmãos. Qualquer coisa está nos desmotivando. O cansaço físico. Ei, se você está cansado fisicamente, glória a Deus, Deus deu emprego para você. Aí Deus te encheu de benefícios, te deu um emprego bom, você está trabalhando bem, graças a Deus está produzindo, cheio de saúde para produzir. A saúde veio do Senhor também. Mas você ficou muito cansado e tirou o que era dele de direito. Meu Deus. Eu só estou falando de firmeza. Porque quando você está firme, o cansaço não para você.
de repente eu perguntasse para um jovem que está namorando, se o cansaço para ele de namorar, não para. Eu sei porque eu já passei por... Cansado. Tinha que ir ver a namorada. Eu era firme naquilo que eu queria. E nós vamos cansados. Teve um dia que eu fui ver a namorada, eu segurando no varal, batendo papo com a namorada, eu dormi pendurado no varal. Se ela tivesse colocado um prendedor, eu tinha ficado até o dia seguinte. Ela me chamou e falou, você está dormindo? Eu estava segurando no varal, assim. Cansado, mas firme no propósito que eu tinha. A namorada lembra, né? Valeu a pena. Ela colocou o prendedor, estou preso até hoje ainda nesse negócio. Devemos nos apegar com firmeza às verdades ouvidas, para que dela nós jamais nos desviemos, irmãos. Quando é que nós nos desviamos do Evangelho, irmãos? Quando nós começamos na igreja a sentar cada vez mais para trás. Nada contra quem está sentado aí atrás, fica tranquilo, eu conheço vocês, viu? Relaxa. Relaxa, sei que vocês são tudo crente. Mateus Sumaara lá no fundo, olha. Meu Deus. Relaxa. Mas às vezes começamos, é gradativo. Vai passando, gradativo. Quando pensa que não, já está lá fora, batendo papo mais o diácono e distraindo o diácono, que tem que estar ligado nas coisas. Vai beber água e fica lá meia hora batendo papo com o diácono. Quando pensa que não, está no culto, mas está tão intertido em outras coisas que às vezes está com a rede social aberta no celular. Irmãos, eu não falo isso porque eu fico olhando para vocês assim, não. Eu falo isso porque eu sei que acontece. Vai desmotivando. Daqui a pouco um culto de terça já não tem mais tanta eficácia assim. Porque a irmã Silvana está dirigindo o culto e eu nem gosto da Silvana. Então eu não vou no culto. A sua firmeza está no Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Se a palavra se tornou firme em nós, irmãos, eu não venho para um culto de oração para receber, não, eu venho para dar a minha oração ao Senhor. Eu não acordo cedo, irmãos, quebrado, às vezes quebrado, cansado. Eu trabalho com obra, irmãos, às vezes eu estou judiado, meu corpo está judiado. Só Deus sabe como eu fico aqui de pé às vezes. Mas na verdade eu chego só, e depois eu saio renovado. Acordo cedo, venho orar ao Senhor. Por que eu venho orar ao Senhor? Ah, mas só vai 3 pessoas na oração, então eu não vou mais não. Só vai 3 porque eu vou, se eu parar de ir, vem 2 só. E tem dia que não vem ninguém. E nós estamos aqui. Por quê? Porque nós estamos firmes naquilo que Deus nos chamou para ser e para fazer. Amém, irmãos? Se você quer ter firmeza na doutrina, você precisa ter firmeza na palavra de Deus, amém? Nós devemos manter essa firmeza. Porque com o passar do tempo, as coisas vão... É natural que as coisas vão esfriando. Eu faço muito comentário sobre isso. Quando você entra numa empresa, então você é novo na empresa, você entra cheio de empolgação. Né? Eu me lembro, Henrique entrou há pouco tempo lá na... Pouco tempo não, já está quase aposentando lá já. No VLT. E o rapaz, ele entrou numa função pesada, uma função bem... Mas ele falava comigo empolgado, pastor, lá tem onde crescer, e sabe, eu estou estudando para isso, estou estudando para aquilo, eu estou fazendo um curso e tal, e já mudou de cargo lá já, está quase subsecretário do proprietário já. Mas aquela empolgação quando entra numa empresa... Sabe, eu espero que isso não aconteça com ele, mas no decorrer dos tempos, passa 1 ano, 2 anos, aquela promoção que me prometeram ainda não me deram.
E eu continuo lá, me esforçando, apertando parafuso e tirando peça pesada e nada da promoção. E aí vem os amigos de trabalho. Rapaz, aqui ninguém cresce não. Rapaz, aqui ninguém cresce não. Aqui. Inimigo de trabalho. Inimigo de trabalho. Aparecem os inimigos de trabalho. Eu me lembro quando eu entrei na Petrobras, irmãos, eu ouvia exatamente essa frase. É que alguns aqui não sabem o que significa gato, né? Gato é empreiteiro, é a empresa terceirizada. Rapaz, quando eu entrei na empresa, eu encontrei lá um conhecido, que já era conhecido meu de outros trabalhos antigos. E ele disse, rapaz, tu entrou aqui, cara, mas eu vou falar para tu, o gato aqui é mal assombrado. Eu ouvi aquilo, eu falei, rapaz, quanto tempo você está aqui? Eu estou há 15 anos, mas aqui é mal assombrado. Se é mal assombrado, tu está há 15 anos. Se fosse bom, então, não largava, mas é mal assombrado. Rapaz, uma empresa boa, um salário bom. Há 8 anos atrás, o meu VA era quase R$1.000. Vale alimentação de quase R$1.000. Eu fazia compra para mim, para a igreja, sobrava dinheiro, comprava pneu, tudo no vale alimentação. Mas era mal assombrado a empresa. Os inimigos de trabalho vêm e começam a desanimar você, e daqui a pouco está você desmotivado. Eu me lembro quando depois de 5 anos de empresa, eu conversando com o meu supervisor e o meu preposto, 2 líderes meus, e eles, com a boca deles, disseram, rapaz, se você quiser ficar na sua profissão, você vai ficar aqui a vida inteira, você é um ótimo profissional, mas nessa empresa não tem para onde você crescer. Eu ouvi isso do meu chefe, e quando eu ouvi isso do meu chefe, eu disse, então me coloque no primeiro corte que eu estou saindo, que eu não quero ficar em lugar nenhum que eu não tenha para onde crescer. Mas jamais vou ficar em um lugar desmotivado. Porque a desmotivação desmotiva outros. E faz com que você viva uma vida frustrada. Nada dá certo. Nada está bom para você. Você está num lugar há 15 anos dizendo que o lugar é mal assombrado. Devemos manter a firmeza, amém, irmãos? Abre em Hebreus capítulo 4, versículo 14, por favor. Hebreus 4,14 vai dizer assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Quem é que conserva, irmãos? Somos nós mesmos. Você não é dependente do pastor, você não é dependente do profeta, você é dependente da palavra de Deus. Se você já tem a Jesus como grande sumo sacerdote da sua confissão, você precisa conservar ela. Com o mesmo fervor que você cantava no começo, irmãos, do Evangelho, no começo da sua conversão, com o mesmo fervor que você ouvia a palavra. Esses dias, irmãos, nós temos ido à casa de uma irmã para ministrar a palavra. Irmãos, eu fico maravilhado como aquela moça fica recebendo da palavra, como se ela fosse uma esponja, assim, absorvendo tudo que nós falamos para ela. Sabe, esse fervor nós já tivemos antes. Eu me lembro de uma canção que eu gostava muito do Ministério Apacentar, Toque no Altar, sei lá. Nem sei o que um chama de Apacentar, outros dizem Toque no Altar, eu não sei, é um desses aí. Que eles cantavam, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Eu cantava isso, irmãos, rasgando a minha voz. Pergunta se isso mudou. Não, eu continuo desejoso em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E vez por outra eu ainda estou gritando, graças a Deus que você não me ouve. Mas eu continuo, irmãos, desejoso conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer. Essa firmeza, irmãos, nós precisamos manter, porque senão, irmãos, nós vamos ficar fracos. O que é que faz com que uma pessoa tenha firmeza? O nutriente que ela recebe. Se você não nutre, você enfraquece. Você está comigo, irmãos? Aí presta atenção, é muito maravilhoso isso, porque tudo que acontece nas nossas vidas, a primeira coisa que a gente desmotiva é de ir para a igreja. Acontece qualquer coisa,
E o primeiro passo que nós damos é não ir à igreja. Exemplo, sou casado com essa morena bonita aqui, garota. De repente, domingo, 3h, começa lá rapaz, uma hora dessa eu não almocei ainda, não tem comida em casa, estou bravo. Aí a mulher diga, vá para o fogão e faça, que você não tem empregada. Nunca aconteceu na casa de ninguém isso, tá? Isso é um mito. Não acontece. Domingo, uma conversa bem aquecida. Não vou dizer uma discussão, nenhuma briga, porque crente não briga, amém, irmãos? Amém. Vou falar de novo, crente não briga, amém, irmão? Mas uma comunhão intensa, vamos dizer assim. Domingo, 3h, uma comunhão intensa. Primeira coisa que fazemos. Hoje eu não vou na igreja. Como é que eu vou na igreja? Vou na igreja emburrado? Nunca aconteceu com ninguém aqui, tá? Eu sei. Você nunca deixou de vir à igreja porque se chateou perto da hora de vir. Nunca aconteceu. É o primeiro passo que nós damos. Mas se acontece a mesma coisa, 6h na segunda-feira, acordou, a mulher não fez café, brigou com a mulher brigou contigo, vai fazer café você, aí é um chute para lá, um chute para cá, 7h, entra no carro porque você tem que ir trabalhar, você não deixa de trabalhar. Você não deixa de trabalhar, você tem que trabalhar, você assumiu o compromisso, você vai trabalhar emburrado, brabo, chega lá, conta para os amigos tudo, mas não deixa de ir trabalhar. O primeiro passo que damos é não ir à igreja. Por quê? Porque nos afastarmos do Senhor, irmãos, que é a nossa fonte. Se nós precisamos manter firme a nossa confissão, nós precisamos nutrir a fé, irmãos, o lugar de nutriente é aqui. Aí uma vez que você não veio na igreja porque se chateou, porque ficou emburrado ou por qualquer outro motivo, um desânimo, falta de motivação, aí automaticamente você também não tira aquele tempo precioso de oração. E aí você não tira aquele tempo precioso de oração, você também não para ler as Escrituras ou para ouvir uma palavra da parte de Deus. Não! Isso vai enfraquecendo você. E daí qualquer ventinho derruba você. Problemas emocionais são armas que o diabo usa para parar você de uma forma sobrenatural e muitas das vezes você nem percebe. Você se vitimiza dizendo, eu mereço mais, eu mereço um pastor melhor, eu mereço uma esposa melhor, eu mereço um marido melhor, eu mereço uma vida melhor, e você se vitimiza como se você fosse a última Coca-Cola do deserto, está todo mundo contra você. Aí você se esconde. Com isso, você não nutre a sua fé e fica um crente fraco. E um crente fraco, irmãos, é uma presa muito boa na mão do diabo. Por quê? Porque eu estava hoje me lembrando de uma pessoa que eu conheço. Uma pessoa que eu conheço do trabalho, é cliente meu, maçom, tem 89 anos. Uma saúde de ferro. E eu disse, rapaz, o cara com 89 anos. Ele fala do futuro, ele planeja para daqui 10 anos, 20 anos ainda. Eu digo, rapaz. E eu meditando nessas coisas, eu falei, os crentes tudo com medo de morrer. Aí eu lembrei do texto que diz que Deus não se agrada da morte do ímpio, né? A pessoa pode viver ímpio a vida toda, tranquilo. O diabo não se importa com eles. Mas um crente fraco, o diabo gosta, vira marionete na mão do cão. Sabe o que é marionete? Vira marionete na mão dele, quando está enfraquecido. Precisamos fortalecer a nossa fé, amém, irmãos? Para ficar firme é necessário nutrir. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, ele diz, assim,
A fé vem pelo ouvir ou pela pregação. A fé vem pelo ouvir e por ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, a fé pode aumentar pelo ouvir. Enquanto mais você ouve da fé, mais firme você fica, melhor você fica. Então é necessário se encher, irmão, se nutrir da palavra, para que no dia mau você possa estar bem. Amém, irmãos? Eu não me conformo, às vezes por um acidente, eu marco muito cedo com um cliente, e aí eu acordo de manhã, saio direto e vou para o trabalho. E eu não tiro aquele meu tempo que é precioso. Irmãos, pelo menos um versículo, no mínimo um versículo, para você meditar o resto do dia inteiro. Um texto, uma palavra da parte de Deus, para você ficar ruminando aquilo. Uma canção que você acorda pela manhã. Uma canção. Houve um tempo que eu gostei muito da voz do Marcos Freire. Eu achava que eu tinha voz fina, até conhecer Marcos Freire. Quem não conhece, pode pesquisar lá Marcos Freire, você vai conhecer. Uma vez eu gostava de acordar com aquela voz, coloquei meu despertador para despertar com aquela canção. Tu és meu socorro. Não vou nem tentar arriscar a voz do Marcos Freire. Minha vida, minha história, minha conquista, meu Senhor, motivo da minha canção. Eu acordava com aquela canção, eu passava o dia inteiro com aquela canção. O Senhor é o meu socorro, minha vida, Ele é minha história, Ele é minha conquista, Ele é o motivo da minha canção. Eu passava o dia inteirinho só com aquela canção. Eu não me conformo como as pessoas conseguem passar uma semana inteira. E eu sei que eu estou falando com alguém aqui. Consegue passar uma semana inteira, irmão, sem nenhum contato com a fé. Porque está muito ocupado. Terça-feira não vem na igreja porque está muito cansado. Na quinta não vem à igreja porque é o pastor que vai ensinar. E pastor é terrível, irmãos, porque pastor é sempre as mesmas experiências. Ele está na igreja, ele é o cara que está ali, não é aquele cara que viaja, que vai, é o cara que casou com a igreja, é sempre as mesmas coisas. A Vanessa ri das mesmas piadas minhas há 25 anos. E eu acho engraçado que eu falo a piada para ela, dá uma gargalhada que me faz rir. E é a mesma piada que eu contei há 25 anos atrás. O pastor é aquele que casa com a igreja, então as pessoas, é o pastor que vai ensinar. Desconsidera o ensino por causa da pessoa, às vezes. E eu nem estou me vitimizando. As pessoas podem fazer isso com qualquer outro. Ah, não, é o Caio, prata da casa. É o Caio. É a Ana Luísa que vai ensinar. A Ana Luísa tem ministrado aqui para os adolescentes. Você tem perdido as ministrações da Ana Luísa, tá? Porque a pregação é boa. Ah, mas é a Ana Luísa. Caixinhas ali, vai ministrar, aquele jeitinho Ana Luísa de ser. Quando ela ministra a palavra, irmãos. E a palavra que ela ministra é verdade. É a verdade de Deus. Mas, se a minha motivação estiver na pessoa, eu vou olhar para ela e falar assim, o que uma menina de 16 anos tem para me ensinar? 16 ainda? 16. Mas a palavra que ela prega tem milhares de anos. Palavra de Deus, amém, irmãos? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. O mesmo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, não vos conformeis com esse mundo, Romanos 12, 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você precisa transformar a sua cabeça, você precisa renovar a sua cabeça. Como que você faz isso? Pela palavra de Deus. Porque no momento em que vier o vento, irmãos, a palavra de Deus vai sustentar você de uma maneira tão eficaz. Não é só o vento, não, é a tentação também. Alguém aqui já foi tentado pelo diabo ou não? Vou levantar minha mão para você não ficar envergonhado sozinho. Como assim? Pastor é tentado? É. Cristo foi. Cristo foi tentado, irmãos, pelo diabo, e ele foi tentado em tudo. Quando diz tudo, pode acreditar, é tudo mesmo. Em todas as coisas ele foi tentado, mas ele não pecou. O diabo tenta você, e para você ficar firme, irmãos, diante das tentações, você precisa estar cheio. Cheio do quê? Cheio da palavra. Como Cristo, irmãos, firmado diz, ei, diabo, está escrito, está escrito. Você vence pela palavra, irmãos.
Mas para isso você precisa estar bem nutrido. Amém, queridos? Eu vou te dar um texto, nós vamos encerrar com esse texto. Efésios, capítulo 6, e versículo de número 10. Eu recebi dessa palavra, irmãos, quando eu ainda era um novo convertido. Eu estava maravilhado com o ensino que estava dando no Rema. Eu maravilhado com o ensino que estava dando no Rema, então tudo que falava no Rema para mim, uau, que isso, que comida maravilhosa, ei, essa palavra é toda para mim, eu ficava empolgado. E quando me foi lido esse texto, quando me foi ensinado esse texto pela primeira vez, foi exatamente na sala de aula no Rema, professora Rafaela, eu me lembro, uma professora loirinha, magrinha, mas ela nos ensinou sobre nutrição, irmãos. Ela nos ensinou sobre ficar firme, com uma graça tão poderosa, irmãos, que eu me lembro até hoje, até o gesto que ela fez, eu vou fazer para você de novo. Quanto ao mais, sejam fortalecidos aonde? Fortalecido aonde? O Senhor não é fraco, irmãos. Se você está fraco, certamente você não está sendo fortalecido por Ele. Amém? Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí vem alguns conselhos práticos, revestivos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Percebe que tudo é uma cilada do diabo, irmãos. O diabo não gosta de você. Tudo que é de ruim que vem para a tua vida é uma cilada do diabo. Mas o conselho é: revista-se da armadura de Deus, para que você possa estar firme. Eu me lembro da professora Rafaela dizendo, olha, para que você possa ficar firme, você precisa nutrir, você precisa comer, você precisa se alimentar bem. E ela deu um exemplo de um lutador de sumô. Alguém já viu um lutador de sumô? Ela deu o exemplo do lutador de sumô, e ela trouxe para nós o treinamento daquele lutador. Você já viu uma luta de sumô? Legal. A regra do sumô é desestabilizar o adversário. Quem vence a luta é quem consegue desestabilizar o adversário, tirar ele para fora do tatame, fazer com que ele desequilibre. A regra é essa, não é? Você não vê no sumô socos e tapas e chutes, não. A regra é desestabilizar. O diabo, irmãos, às vezes ele não vai vir com violência em você, ele só quer desestabilizar você. Notícia é um acontecimento, é um fato para desestabilizar, para desmotivar, para desanimar. Aí ela disse, o treinamento do lutador de sumô é o seguinte: eles são separados ainda bem jovens, bem cedo, e levam eles para um determinado lugar e enchem eles de comida. Eles têm que comer, que é para eles ficarem com aquela forma bem... Não é assim? Você não vê um lutador de sumô com 60 quilos. Não existe. Eles ficam bem fortes. Para eles ficarem daquele jeito, eles têm que se alimentar muito, eles têm que comer muito, eles têm que se encher muito, se nutrir muito, se encher de todo tipo de nutrientes para eles ficarem firmes. Porque, em suma, o que eles precisam é ficar firme. Se eu perguntasse para você se você está firme, qual seria a resposta, irmãos? Será que nós estamos firmes hoje? Será que estamos prontos para encarar situações? No versículo 12, vai dizer, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Porque a nossa luta, em outra versão diz, não é contra pessoas.
Não é pessoas que podem nos motivar e não é pessoas que podem nos desmotivar. Se Deus nos motiva, nós motivamos a outros. Amém, irmãos? Mas não é pessoas. Existe uma luta que não é contra pessoas. Se nós entendêssemos isso, jamais teríamos uma discussão conjugal. Porque nós entenderíamos que não é pessoas. Às vezes nós não conseguimos entender nem o tempo das coisas. Se nós entendêssemos isso, jamais teríamos um atrito no trânsito. Porque a nossa luta não é contra pessoas. Quando acontece algo no trânsito, um acidente, um incidente, um desconforto, a nossa luta não é contra pessoas. Aí você está cheio de notícias, aí você retribui aquela pessoa carinhosamente, educadamente, e diz, eu sou mesmo isso que você está falando. Não. Às vezes você devolve uma metralhadora em cima da pessoa. Mas quando você entende que não é contra pessoas, irmãos, a Bíblia diz que a palavra branda amansa o furor. Quando você está cheio de Deus, uma pessoa vem brigar com você, brabo, e você, está tudo bem, nós resolvemos. Está tudo bem, fica calmo. Vamos resolver. Você está pronto para sofrer o dano, você está pronto para sofrer a injustiça, porque você mesmo não vai produzir dano nem injustiça. Você está cheio da palavra, porque você não sofre antes o dano, porque não sofre antes a injustiça. Não, vamos brigar aqui, rapaz, você vai ter que pagar o meu para-choque. É um para-choque, irmãos. Ele foi feito exclusivamente para isso. Mas uma briga por causa de uma lanterna, por causa de um para-choque, uma briga porque alguém não fez o arroz. Faça o arroz, sabe fazer arroz não? Aprenda. Isso é útil e aceitável diante de Deus. Amém, irmãos? Brigando por qualquer coisa, não, você entendeu. A minha luta não é nem contra a carne, nem contra a sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste século, desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, vocês precisam permanecer inabaláveis. Aleluia. Depois de vencer, vocês permanecem inabaláveis. Vou falar de novo, depois de vencer, vocês permanecem inabaláveis. As pessoas perguntam para que time eu torço, eu digo, eu torcia para o Santos quando ele ganhava. Alguém aqui é santista, não? Quando o Santos ganhava era bom de assistir os jogos, né? Gostava de ver quando o Santos estava ganhando. Por quê? Não são inabaláveis. Tem um tempo bom, ganhou. Tem um tempo mau, perdeu. Depois de nós vencermos, nós vamos permanecer inabalável. Nós não vamos vencer um campeonato, nós vamos vencer todos. Nós não vamos vencer uma rodada, nós vamos vencer todas. Eu não estou falando do Santos. Nem do Corinthians, nem de qualquer outro. Está comigo, irmãos? Amém. Depois de vencer, precisamos permanecer. Porque vencer é fácil, permanecer vitorioso é mais difícil. Para permanecer, você precisa batalhar e se alimentar e se encher bastante. Há quem diga que o conquistador, alguém já deve ter ouvido esse ditado em algum lugar, o conquistador não é aquele que consegue conquistar uma mulher a cada dia, mas aquele que consegue conquistar a mesma todos os dias. Isso dá trabalho, gente. Isso dá trabalho demais. Rapaz, a mesma todo dia dá muito trabalho. Porque, de repente, as minhas piadas sejam engraçadas aqui, mas aqui eu tenho que trabalhar bastante para fazer essa aqui sorrir, rapaz, o negócio é puxado. Mas precisamos permanecer inabaláveis, para manter a chama de um casamento acesa, para manter, irmãos, a chama do Espírito acesa dentro de nós.
precisamos permanecer inabaláveis. Amém, irmãos? Aleluia! Deus não te chamou para ser vencedor, Ele te chamou para ser mais do que vencedor. Deus não te chamou para ganhar hoje e perder amanhã, irmãos. Deus te chamou para vencer sempre. Aleluia! Permanecer inabalável, versículo 14, estáis, pois, firmes. Diga, está firme. Cingindo-vos com a verdade, ou seja, se vestindo da verdade. Vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O que é isso, irmãos? É as boas novas, está sempre dentro de você. Ei, o evangelho da paz, é as boas novas. Deve estar sempre, irmãos, aceso em você. Você está comigo? Amém. Embraçando sempre o escudo da fé. Diga sempre. Diga de novo, sempre. Não é de vez em quando. Não é só nas quintas, porque na terça-feira eu não gosto. Não é só nos cultos festivos, porque se não tiver um culto diferenciado, é sempre as mesmas coisas. Não, é sempre. Está comigo, irmãos? Embaçando sempre o escudo da fé e a espada do Espírito. O escudo da fé é para você poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é isso? Tudo que tenta desmotivar você. Você diz, diabo sai, diabo sai, diabo sai, diabo sai, diabo sai. Você vai avançando e o diabo perdendo. E a espada do Espírito, irmãos, você vai para cima. Com a palavra de Deus você vai para cima. Para ficar firme, irmãos, é necessário botar força. Amém. O Senhor disse desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por esforço. Você está comigo? O reino de Deus é tomado por esforço. Tem que estar firme, tem que ter firmeza, irmãos, naquilo que você está fazendo. Você foi chamado para a fé. Você não foi chamado para o fracasso. Você foi chamado para o sucesso e não para a derrota. Amém, irmãos? Um dia Josué, depois de o povo ter rompido algumas situações, eles passaram no meio do Jordão com os pés enxutos. Eles tiveram que ser perseverantes para rodear aquela muralha durante 7 dias, e no 7º dia rodear por 7 vezes. Eles viram a muralha cair. Mas em um determinado momento dessa história, o povo estava esmurecendo. Olhando para outros lugares, você está comigo? Olhando para outros horizontes, então Josué se levanta no meio da congregação e diz, ei, quanto a vocês, eu não sei a quem vocês querem servir, mas eu e a minha casa, sabe o que é isso? Isso é firmeza. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que isso faz, irmãos? Isso te mantém de pé, de uma forma que você jamais vai cair. E ainda motiva a outros. Porque a Bíblia diz que depois de Josué ter tomado essa posição, o povo também se levantou e disse, nós também serviremos ao Senhor. Um posicionamento seu pode mudar tudo, irmãos. Sabe que se eu me opor contra você, e você der um passo atrás, fica mais fácil de eu te botar para fora. Eu queria que você observasse bem, porque eu estou caminhando no espírito de profecia. Um passo atrás, e fica muito mais fácil de você ser botado para fora. Mas quando a oposição vem, isso é física. Tenta empurrar uma pessoa, se a pessoa der um passo para trás, ela fica mais leve. Mas se der um passo para frente,
Se você se opor à oposição, certamente ela vai perder. Tem que botar força. Diga, eu tenho que botar força. Amém, irmãos? Semana que vem nós vamos estar falando sobre a sã doutrina. Eu quero cumprir o horário. Quero que você fique de pé, quero orar com você. Glória a Deus pela nossa equipe de escola de ministros que está com a gente hoje. Vocês fazem muita falta nos cursos de quinta-feira, viu? Aleluia. Creio que para o ano que vem nós vamos estar juntos e mais firmados nessas quintas-feiras. Vamos ensinar muitas coisas boas e Deus já me deu até direção para o ano que vem. E vocês vão trabalhar. Amém, irmãos?